Sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, no capítulo 5 da Lei da Conservação. E hoje é uma continuação do tema Meios de Conservação. A gente está na pergunta número 709, então é dela que a gente prossegue então. Pergunta número 709 diz assim: terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? E se houve crime, não teve este a atenuá-la a necessidade de viver que resulta do instinto da conservação? E a resposta? Já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Então, aqui é uma tentativa ou uma avaliação se há desculpas, por aquele que numa extrema necessidade mata o seu semelhante para se alimentar. E aí o Livro dos Espíritos diz para a gente que não há desculpa nesse caso, já que um ser igual tem tanta importância quanto a nós mesmos. Então não é permitido sacrificá-lo em nosso próprio benefício, porque também a contrapartida também seria a mesma coisa. Então vai cair numa disputa animalesca, onde o mais forte sobrevive. E não é essa a questão. E o Evangelho muitas vezes trata desse ponto, que em resistindo à situação, que às vezes é muito problemática, no último instante poderia aparecer algum tipo de recurso para que a situação se resolvesse, não precisando terminar no processo, como aqui diz, num processo de homicídio. Pergunta número 710 diz assim: no mundo de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? E a resposta? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então aqui é uma referência a mundos mais evoluídos, e se existe a necessidade de alimentação ainda assim nesses mundos mais evoluídos. A gente já comentou em algumas questões que nos mundos mais evoluídos existe a matéria menos densa, menos grosseira. Então, aquilo que para a gente é a materialidade, que são os alimentos dos quais a gente ingere para poder obter energia, dos mundos mais avançados, não existe, primeiro que não existe esse mesmo tipo de materialidade como aqui. A matéria é muito mais sutil. O alimento que o espírito necessita, quando necessita, é de característica energética. Então, vai ser adequado ao nível de sutileza dos corpos que vivem nesses mundos mais avançados. Então, o alimento daqui não serviria para aqueles seres desses mundos mais avançados. Assim como se eles tentassem se alimentar do nosso tipo de alimento, também não seria possível. É como se a gente sabe que isso também aconteceu no princípio da história da humanidade, os nossos próprios meios físicos, o nosso estômago era muito mais preparado para uma alimentação muito mais grosseira, sem tanto cuidado, porque assim requeria a nossa situação. À medida em que avançamos e fomos aprendendo a cozinhar, fomos aprendendo a temperar os alimentos, a preparar, o nosso organismo físico hoje está mais adequado para uma alimentação mais sutil, mais tranquila também, não tão dura, não tão penosa, como são no caso dos animais, por exemplo, que ingerem fibras às vezes muito, muito duras, mas que têm o estômago adequado para poder fazer essa ingestão. Se a gente continuar nessa progressão, fica fácil a gente entender que em mundos mais avançados, o alimento, ainda quando existe de uma forma mais sutil, é de característica mais energética e menos física, e por causa disso também diferente do nosso. Mas podem ainda, em determinado grau, necessitarem de alguma alimentação externa, ou seja, de algum tipo de complementação energética. A gente sabe que em dado grau, o espírito também se desliga dessa possibilidade. Na medida em que não existe mais a necessidade de reencarnação, não existe mais perispírito, por exemplo,
né? Essa característica, essa materialidade, essa capacidade energética não é mais necessária de ser suprida, já que o espírito passa a viver na sua integralidade como espírito, sem necessidade de um meio mais físico. E a gente já comentou que mesmo o perispírito é ainda assim um meio físico. Então ele não é o espírito, é alguma coisa que o espírito se utiliza para poder se manifestar, mas para compor essa carga energética do perispírito, então é necessário de um alimento externo, de alguma forma de energia externa que possa suplantar, que possa entregar aquilo que é necessário para que o espírito se manifeste nessa matéria, ainda que mais sutil. E aí a gente termina então esse tema meios da conservação e começamos então o tema gozo dos bens terrenos. É a pergunta número 711, diz assim: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ou seja, dentro da sua sabedoria, dentro dessa magnitude que é a lei divina, se nós como seres encarnados, materiais, vivendo encarnados nesse momento, dependemos para nos alimentar de uma fonte de energia, de alimentos, é natural que esses alimentos sejam providos pelo ambiente onde a gente está. Deus não nos colocaria num ambiente sem nenhuma capacidade de alimentação, tendo necessidade dessa alimentação, porque seria um inconveniente da vida. A vida não poderia existir se não houvesse maneiras da vida se sobressair. Então é natural que, tendo a necessidade de se alimentar, Deus tenha colocado ou preparado esse ambiente, a natureza, provendo aquilo que nos serve de alimento para fazer essa recomposição que precisamos. Pergunta número 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, aqui é essa viva compreensão que, embora os gozos materiais, aquilo que é possível obter, a felicidade que é possível obter através do contato da matéria com o nosso planeta, com as experiências que a gente goza, quer seja através de uma alimentação, por exemplo, uma alimentação mais saborosa, quer seja através do sexo, quer seja através da bebida, daquilo que proporciona alguns complementos químicos, por exemplo, que podem complementar ou satisfazer ou entregar algum nível de prazer material. Esse ambiente, primeiro, que prepara o homem para uma vida mais confortável, mais agradável, na medida em que ele sabe se utilizar desses recursos, desses gozos que são possíveis de se obter, mas como qualquer outra fonte, qualquer utilização em excesso, qualquer utilização desequilibrada causa consequências. Então, essa experimentação do que é possível de se obter, e Deus não colocaria à disposição do homem se não fosse possível de se obtê-la e de se fazer uso dela, é como a história, relembrando a história de Adão e Eva, né? Por isso que é tão esdrúxula a história de Adão e Eva na sua concepção. Deus não colocaria uma árvore, uma macieira com frutas deliciosas e indicasse que não poderiam ser tocadas. Isso é um contrassenso. Deus estaria fazendo um experimento psicológico, no mínimo, conosco, o que não é o objetivo. Somos seus filhos, somos colocados aqui para evoluir. Deus anseia a nossa evolução, o nosso crescimento. Ele quer que a gente se torne cada vez mais sábio. Então Ele nos dá tudo o que é disponível para que, através do livre-arbítrio e do equilíbrio, a gente faça a utilização dessas potencialidades, daquilo que é disponível para os gozos materiais, de maneira equilibrada, de maneira que a gente possa usar isso de maneira que não prejudique a saúde, né? Porque qualquer exercício de qualquer um dos gozos materiais em exagero acaba provocando problemas de saúde e muitas vezes até problemas mentais, né? Com adicção, com a fixação. Então, vários desses problemas são causados por conta da nossa incapacidade de administrar o equilíbrio dessa utilização, mas não a proibição dela, já que ela está aqui para nos fazer uso, né? Para que a gente possa utilizar esses meios também. Os próprios gozos materiais são meios através do qual o homem aprende a experimentar e fazer a sua dosagem para conseguir
conviver, se utilizar deles, sem de maneira que ele se prejudique por isso. Então, item A, qual o objetivo desta tentação? Ou seja, de ter a disponibilidade de coisas que são muito agradáveis, trazem uma sensação muito parecida com o que é felicidade. E para que serve essa tentação, então? E a resposta, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que eles têm, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a este uso o atrativo do prazer, porque assim é que o homem é impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando a ele o uso desse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. E aí a gente pode utilizar aqui mesmo o princípio da alimentação, da comida, né? Algumas comidas são muito agradáveis, são muito saborosas e trazem muito prazer, né? O exagero dessa de uma alimentação, mesmo que seja muito saborosa, muito proveitosa, muito bem feita, acaba trazendo para a gente consequências que são previsíveis logo depois que você se alimenta fartamente. Se você come demais, você acaba passando mal depois, porque o teu próprio organismo não consegue lidar com aquela quantidade de comida que foi ingerida. A dor, a consequência do abuso desse potencial, dessa alimentação, por exemplo, saborosa, é um sinal de que passamos dos limites. Então temos em nós um freio, um equilíbrio, para que a gente possa fazer uso adequado dessas questões. Se a gente utilizar de maneira adequada e regrada, isso nos vai fazer o bem, a gente alcança o benefício que é possível obter, sem que isso nos prejudique. Assim é com todas as outras fontes de benefício que existem na Terra. Sabendo utilizá-las com parcimônia, a gente vai extrair delas aquilo que é possível obter, sem que isso traga prejuízos. Então, pergunta número 713. Traçou a natureza limites aos gozos? E a resposta, traçou para vos indicar o limite do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. É essa a questão. Uma vez que, saciado aquele desejo ou gozo que é possível obter, por ser tão bom, por se procurar mais, isso com qualquer outra fonte, por exemplo, através mesmo do próprio sexo, que é muito agradável, que é muito bom, que é muito gostoso, que dá uma sensação de prazer enorme. Mas se você exagera na proporção disso, teu próprio corpo físico vai ressentir daquele uso exagerado dessa situação, podendo causar consequências para a pessoa também, consequências até mesmo físicas, né? Então, pergunta número 714. Que se deva pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? A resposta? Pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Como a gente disse, o desequilíbrio causado pelo excesso de todo gênero na aquisição dos gozos traz uma falta de consequência no futuro. Se esses sinais, que são sinais que a própria natureza nos dá, de que passamos do limite, que devemos refrear, são esquecidos ou são deixados de lado ou são sobrepostos, o tamanho do dano causado ao nosso organismo físico pode ser tal que possa nos levar até a morte. E pior ainda que isso, né? As consequências pós-morte são talvez mais graves ainda do que as consequências da morte em si. Já que o espírito continua existindo depois da sua morte física, essas características, por exemplo, da adicção, que elas permanecem no espírito, porque elas fazem parte do espírito, não fazem parte só do corpo físico. Embora a gente diga que a adicção acaba imprimindo no próprio corpo físico uma necessidade daquele elemento do qual o indivíduo é viciado, né? Ele se tornou viciado, o desencarne não simplesmente leva isso para um outro patamar, a necessidade continua no espírito. Na medida em que ele não tem mais o corpo físico para se utilizar dos mesmos gozos que ele obtinha na espiritualidade, ele sofre então consequências muito piores, porque ele se vê impedido de continuar naquela adicção que eles tinham. E aí então o sofrimento muito maior. As causas são bastante piores
na espiritualidade, na erraticidade, causando muitas vezes problemas que são conhecidos como problemas de obsessão ou de se aproximação de outros indivíduos que têm os mesmos tipos de adicção para tentar extrair através deles, através da sensação do outro, aquilo que ele experimentava de prazer enquanto estava encarnado, prejudicando bastante a vida tanto daquele encarnado que acaba sendo obsediado por esse adicto que se aproxima dele, quanto a daquele que está na erraticidade, que poderia se livrar dessa situação e partir para um processo de melhoria e de pensar numa outra existência, outra reencarnação, um processo de crescimento, se livrar daquela situação causada na vida anterior e que continua vinculado ainda a esse processo bastante doentio. Item A, da pergunta número 714, perto da morte física ou da morte moral? Porque ele diz aqui, fica bem perto da morte, E aí ele diz o seguinte, de ambas, como a gente já disse, O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. E aí a gente entra num outro tema ainda desse capítulo 5 da lei da conservação, que é necessário e o supérfluo. Pergunta número 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa, como o que eu disse. Quando a gente tem de uma índole mais equilibrada, talvez por experiências anteriores, esse limite fica mais claramente estabelecido, diante de uma alimentação muito gostosa, por exemplo, se alimenta o suficiente e para. Por quê? Porque já comi o suficiente, já estou satisfeito. Aquele que não para, aquele que continua ou que abusa dessa capacidade ou desses sinais que o próprio corpo físico coloca, acabam trazendo consequências, às vezes, bastante graves. E aí, o sofrimento das consequências dessa situação, como, por exemplo, passar mal na sequência por ter comido demais, são um outro sinal, um alerta mais alto ainda que o corpo físico dá, no sentido de que você exagerou, deveria fazer, não deveria repetir essa situação. Então, são vários graus diferentes de percepção daquela situação. Aquele que já passou por isso antecipadamente sabe que deve parar quando está satisfeito. Aquele que se infarta daquilo que, mesmo estando satisfeito, continua no sentido de obter mais prazer, acaba sofrendo as consequências, muitas vezes físicas, desse sinal, e não parando ainda assim, sofrendo consequências cada vez mais graves, que, como diz as perguntas anteriores, podendo levar à morte. Pergunta número 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. É essa sensação, como a gente já disse. A gente tem um tamanho limitado de estômago, o que permite, por exemplo, continuando no mesmo tema, da alimentação, a gente poderia usar qualquer outro tema para poder fazer um comparativo, que seria da mesma maneira. Nós temos uma capacidade limitada, nosso estômago cabe uma certa quantidade de comida. Quando a gente exagera para essa capacidade de comida, a gente passa mal, porque está exagerando a capacidade que o estômago tem de reter e de poder absorver e de poder trabalhar tranquilamente. Se a gente faz isso repetidamente, por ser um músculo, o estômago vai ampliando, de maneira que a gente consiga colocar cada vez mais quantidades dentro dele e cada vez mais trazendo mais peso ainda para o nosso metabolismo, e outros órgãos passam a sofrer as consequências disso, como por exemplo o coração, que acaba tendo que bombear muito mais sangue para poder tentar se livrar daquela situação inconveniente, incômoda, provocada pelo livre-arbítrio do sujeito que comeu demais.
Pergunta número 717. Que se dá de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles em que falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aqui a visão do egoísmo, né? Aquele que retém tudo para si, mesmo sabendo que outros têm necessidades que não são supridas, mas que não está muito ligando para a necessidade dos outros, porque quer guardar para si aquele prazer, reservar para si aquele princípio, aquela obtenção, aquele material, aquele gozo especificamente, né? Ele falta com a fraternidade, porque ele não reconhece no irmão alguém que também tem necessidades e que precisa da mesma maneira assim que ele, né? Então ele acaba falhando duas vezes, pela falta do equilíbrio, o que vai fazer com que ele seja prejudicado, mas também pela ausência que ele provoca à sua volta, à medida em que outros sofrem as consequências das suas atitudes. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, o benefício da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. Então, ele faz um comparativo aqui entre essa falta de capacidade de perceber a necessidade dos outros. E mesmo aqui, quando a gente faz um comparativo histórico, o homem inicialmente ele vivia em agrupamentos muito pequenos, né? Primeiro só sua família, depois a tribo, depois a sua cidade. Então as necessidades eram percebidas num grupo de pessoas muito pequenas. E não se sabia, por exemplo, que o povo ao lado estava passando fome, só quando se tinha contato com eles. A civilidade, a civilização, trouxe para a gente um conhecimento e um compartilhamento de informações em notícias em tempo real. Então a gente consegue saber muito mais facilmente a consequência ou o número de pessoas que estão à nossa volta, mesmo porque os nossos agrupamentos passaram a ser muito grandes, né? As cidades hoje têm muitas pessoas, a gente tromba com gente em tudo quanto é lugar. Então esse agrupamento muito grande de pessoas trouxe essa consciência de perceber que as pessoas ao nosso lado têm necessidades também, que eventualmente estejam passando fome, por exemplo, né? Aquele, voltando às perguntas anteriores, aquele que se preserva egoisticamente e guarda só para si e não tem nenhum tipo de sentimento de caridade ou de empatia em relação ao próximo que sofre as consequências e guarda para si mesmo egoisticamente, acaba então aumentando o peso daquilo que faz na medida em que age contra o que seria natural do ser humano, que é a questão da empatia, de sentir o sofrimento do outro e se aproximar do outro. Ele dá aqui como exemplo que a religião, por exemplo, que não é o fato de o indivíduo estar numa religião, ou frequentar alguma religião, ou frequentar assiduamente os ritos religiosos de qualquer religião, que dá para ele a capacidade de ser um item, alguém que seja meritório dos céus, por exemplo. Na medida em que a religião pode servir para ele simplesmente como uma capa social ou um meio de encontrar pessoas que tenham um pensamento igual, sem que isso faça com que ele mude a sua característica interna, sem que faça com que ele perceba o mundo de maneira diferente, de acordo com os ditames de cada religião. Cada filosofia, cada religião traz em si, isso nas grandes religiões, e todas as que estão na humanidade, em todos os lugares do mundo, sempre tendem a ensinar ao homem, a levar ao homem ao sentimento de empatia, de caridade, de amor ao próximo, né? De estar bem, de viver bem em sociedades. Apesar disso, alguns continuam, apesar de conviverem ou de viverem nessas religiões, não aprenderam nada e continuam sem aprender, o que significa que a religião passa a ser muito mais um rito social do que alguma coisa de transformação, alguma coisa que faça com que o indivíduo olhe para dentro de si mesmo e consiga reconhecer em si potencialidades para poder aumentar a sua sabedoria, para se tornar um ser melhor
alguém na comunidade mais influente do ponto de vista de que auxilie mais as pessoas, que permita o seu próprio crescimento. E a gente entra em mais um item, privações voluntárias e mortificações. Já que a gente está falando da lei da conservação, então, se a gente falou dos abusos, né, agora a gente vai falar das privações, das mortificações, daquilo que fustiga o corpo e que não dá para nós aquilo que é necessário ou que age em contrário à lei da conservação. E a pergunta número 718 diz assim: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A resposta: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, o princípio da conservação é um princípio divino e natural. Então, tende a levar o homem a cuidar da sua saúde e buscar a sua conservação. Pergunta número 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? E a resposta é natural, o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Ou seja, de novo, aqui a questão do equilíbrio. O bem-estar, o conforto, é uma coisa que nós ansiamos, nós queremos ter. E muitas religiões, muitas filosofias trazem isso dentro do seu próprio cérebro, né? O indivíduo deve parar para descansar. Não só de trabalho vive o homem, é preciso que haja também períodos de refazimento. Períodos onde você possa descansar, relaxar, estar com as pessoas, dar risada, comer bem, conviver socialmente, desde que isso não seja feito em excesso. Da mesma maneira como todos os outros gozos materiais, o conforto, quando em excesso, também tende a prejudicar o indivíduo. Aquele que só experimenta o conforto e não exercita o seu corpo físico, também acaba ficando fraco, acaba ficando debilitado e causando consequências para a sua própria vida física. Então é necessário algum nível de atividade, mas combinado com um nível de repouso, porque essa atividade combinada com repouso permite com que a gente continue hábil, funcional, para desenvolver tudo aquilo que a gente precisa desenvolver nessa existência, para que a gente possa passar pelas experiências que nos são necessárias, para que a gente possa sair daqui mais evoluído, né? Mais sábio. Pergunta número 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E a resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Ou seja, fazer privações no sentido de querer alcançar a espiritualidade ou melhorar ou se tornar mais próximos de Deus, o que é em algumas filosofias uma meta ou um ditame, né, ou uma orientação. Algumas filosofias partem do princípio que o nosso corpo físico, que a nossa estada física é um grande empecilho que temos para chegar a Deus, e que fustigar o corpo, mortificar o corpo, machucar o nosso corpo físico afasta de nós as tentações dos gozos materiais. Então, quando você fica feliz ou se utiliza daquilo que é possível, é como se você estivesse fraquejando porque você estivesse indo contra as ordens de Deus. Cai naquela mesma situação da macieira, né, da Eva com a macieira. Deus seria tão sarcástico, né, a ponto de colocar para a gente possibilidade de ter alguns confortos, de ter alguns gozos materiais, dos quais a gente devesse fugir de qualquer maneira. Então, isso não faz o mínimo sentido. E ele diz aqui, então, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Se você, de uma certa maneira, não utiliza de todo o conforto que você poderia ter, porque você dedica parte do seu tempo, parte do que seria do seu descanso, em proveito de outras pessoas, da necessidade dos outros, porque você reconhece que outros têm tamanha necessidade, que o seu empenho, o seu trabalho, ou compartilhar, distribuir aquilo que você tem, ajudaria essas outras pessoas, então isso sim é meritório. O que fazia, por exemplo, Francisco de Assis, que muitas vezes não se alimentava adequadamente, porque todo alimento que recebia à mão, compartilhava com os seus irmãos menores, né? Com aqueles que seguiam com ele. Pois porque ele sempre via na figura do outro alguém que era mais necessitado que ele, e não a orientação no sentido de mortificar, ou no sentido de
vou judiar do meu corpo, não vou me alimentar propositadamente para alcançar a espiritualidade. Não era esse o objetivo. Se tivesse o suficiente para todos, com certeza ele seria muito feliz em compartilhar o alimento com todos, de maneira que isso pudesse ser agradável e dar muita risada. Francisco de Assis sempre foi uma pessoa muito alegre e muito feliz em todos os relatos que a gente vê. De maneira que, mesmo não tendo às vezes o necessário, ainda assim era motivo de regozijo, motivo de risadas, motivo de uma convivência fraternal, amorosa, gostosa, né? Mesmo não tendo. Imagina se ele tivesse, se ele negaria isso, desde que todos estivessem satisfeitos. Como ele se dedicava muito mais aos outros nas suas necessidades, por causa disso, muitas vezes ele não tinha o necessário. E por isso talvez tenha morrido tão cedo, por prejudicar tanto seu corpo físico, na medida em que reconhecia mais a necessidade dos outros do que a sua própria. Tem a pergunta 720. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E a resposta: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritória é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo de coisas inúteis. É o homem tirar o que é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Ou seja, fazer isso simplesmente sem nenhum benefício, proporcionar nenhum benefício a outras pessoas, não tem o mínimo sentido, não faz a mínima agrado a Deus. Assim, Deus não fica feliz pelo conto de a gente passar necessidade, isso não nos torna melhor. Pergunta número 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio dos diversos povos, ou seja, aqueles que propositadamente fazem jejum, aqueles que propositadamente se fustigam, se machucam, machucam o seu corpo físico. Isso existiu sempre, desde sempre, em todos os povos. Isso é meritório sob o ponto de vista de Deus, da espiritualidade? E a resposta? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem o pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. De novo, a referência a Francisco de Assis aqui, que muitas vezes não tinha ou não se supria do necessário, mas que muito mais o que indicava o caminho era a necessidade dos outros. Então aqui a caridade cristã no sentido da mortificação, no sentido de não obter às vezes o descanso necessário ou de obter aquilo que é necessário para a sua própria vida, para a sua própria alimentação. Pergunta 1722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? E a resposta: permite ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentam como emanadas de Deus. E aqui uma referência: os judeus têm o hábito ou o rito, né, de não se alimentarem, por exemplo, de carne de porco e de animais em geral. Comem só carne de segunda, com uma restrição bastante firme até na maneira como essa carne é obtida. Isso, de uma certa maneira, imposto por Moisés lá no princípio, quando Moisés estava levando o povo por todo o caminho até a terra prometida. Ele acabou estabelecendo certas leis que imagina qual seria o trabalho de você carregar animais durante toda essa jornada. Então, muitas das leis que foram estabelecidas por Moisés eram mais leis civis do que leis morais. Então, não existe interdição de se alimentar de outros animais especificamente. A gente deve se alimentar daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução, para que a gente possa, utilizando os meios disponíveis na Terra, poder se manifestar enquanto espíritos. É lógico que, e aí não se trata de interdição, mas de inteligência. Na medida em que a gente começa a entender que certos tipos de alimentos podem trazer para a gente ou carregam em si consequências bastante desastrosas, como, por exemplo,
a criação de animais de maneira desumana, desumanizada, em abatedouros que não têm a mínima condição de pensamento sobre os animais, que tratam os animais como mercadoria simplesmente, e que eles são muito grosseiramente manipulados de maneira a só produzir a carne que depois acaba sendo vendida. A deixar de se alimentar desses tipos de alimento é uma orientação que o próprio ser tem, o que não quer dizer que esse alimento seja interditado. Ele não é interditado, ele só não é desejado. Então aqueles que optam por uma vida vegana ou vegetariana ou outras formas de alimentação, ou que suprimem alguns tipos de alimento, se orientados por uma questão mais ética, não tem nada de errado, não tem nada de problema. O que não se pode é fustigar o corpo físico, não se alimentar daquilo que é necessário para que a vida possa continuar. Nessas situações é preciso agir com inteligência. Algumas filosofias estabeleceram, como diz o próprio texto, por critérios às vezes muito mais usuais, muito mais, às vezes, de problemas alimentares, por exemplo, de alguns animais que em certas épocas carregavam certos tipos de doença e por causa disso eram evitados. Então eles foram interditados por certas religiões, porque naquela época o alimento através daquele animal poderia trazer consequências danosas para aquela sociedade. Então as sociedades, as religiões muitas vezes incorporaram essa característica não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista social. E a gente sabe que muitas religiões acabam legislando sobre aspectos da vida no geral. A gente aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, a gente tem uma separação muito clara entre o que é social, aquilo que é regulado pelo Estado, daquilo que é regulado pelas religiões. Somos um país laico, então aqui a religião é livre de escolha, mas os ditames da sociedade, as leis sociais, aquelas estabelecidas em legislação, servem para regular essa vida social. Então a gente tem uma distinção bastante grande. Em outros lugares não, existe uma única lei da qual se utiliza para fazer tanto os critérios morais do que é certo e o que é errado, quanto os critérios sociais, daquilo que a sociedade, que é permitido na sociedade ou não, como sendo ditados por Deus. E a gente, estudando isso no Espiritismo, a gente vê isso como as diferenças entre as leis naturais e as leis divinas, daquilo que é eminentemente divino, moral, aquilo que está estabelecido no conjunto de leis morais, e aquilo que é lei humana, que se transforma e se adequa com o passar do tempo, que tem um período de validade, que está adequada para um determinado tempo, que regula o que é certo e o que é errado diante de uma determinada região, para um determinado povo, diante de uma determinada situação, e que com o passar do tempo acaba tendo que se adaptar. No caso, diferente as leis divinas, por serem também muito mais morais, por serem morais e por terem uma abrangência muito maior, trazem para a gente certas orientações, certos valores que são valores perpétuos, que são valores que não modificam. Então essas orientações que a gente estuda nessas leis que estão estabelecidas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, e que a gente já disse que é um conjunto de observações, mas que não é fechado em si, mas para fins de estudo, tratam por assuntos diferentes, são ditames muito mais perpétuos, muito mais permanentes, e que permitem para a gente um olhar sobre o ponto de vista do que é certo e do que é errado de maneira mais longínqua, de maneira que não se estabeleça, se limite simplesmente para essa existência. Bom, a gente para por aqui então, a gente retorna na próxima sessão, então com a continuação desse tema, privações voluntárias e mortificações, do capítulo 5 da Lei da Reprodução, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!